Convido a igreja a nos colocarmos em pés para ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 29, do versículo 20 até o versículo 24. Vamos ler esses 4 versículos para a nossa meditação. Isaías, capítulo 29, versículo 20 ao 24. A igreja pode encontrar, creio que nós temos hoje a cooperação do pastor Valmir Júnior, aqui no Data Show, facilita bastante. Então é importante que nós estejamos aí juntos, aprendendo com a palavra de Deus, amém? Isaías capítulo 29, versículo 20. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão a iniquidade são desarrigados. Os que faz culpados aos homens por uma palavra é amado ao laço, aos que repreende na porta. E os que sem motivo põem de parte ao justo, portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorajará a sua face. Mas quando ele vier, os seus filhos, a obra das minhas mãos, no meio dele, e santificarão o meu nome, sim, santificarão aos santos de Jacó, e temerão a Deus de Israel, e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Amém? Deus abençoe, podeis assentar. Muito obrigado a todos. Os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Amém? Então nós disse que doutrina é uma forma de consertar o erro, é uma forma de acertar a forma que estamos seguindo ou praticando a palavra de Deus. O profeta Isaías traz uma palavra com respeito à convivência da casa de Abraão com a casa de Jacó. Observando esta palavra, nós entendemos que é importante analisarmos que dentro desta criação, de Abraão até Jacó, houve muitas dificuldades para estas famílias. Formas que seguiram a Deus, formas que desanimaram, alguns que conduziram na doutrina, outros que tiveram dificuldades, e de uma forma que sempre Deus estava orientando. Nós analisamos na vida de Abraão, homem chamado por Deus, atendeu o chamado, deixou a sua cidade, veio para a terra que o Senhor havia de prometer, passou pelo Egito, sofreu consequências tremendas, em família, a ponto de perder a esposa, depois reconciliar, viveu uma transação tremenda com o sobrinho, em que os pastores não se davam, tiveram uma vez mais que repartir as famílias, um foi para Sodomas, outro foi para os lugares montanhosos, e de maneira que o Senhor agora está chamando ambas as famílias para um concerto. Está dizendo, nem Jacó vai precisar ficar envergonhado, amarelar o seu rosto, e nem os descendentes de Abraão acanhado, porque já ficou para trás o seu passado. Agora o Senhor chama para, aos errados de espírito virão a ter entendimentos, e os murmuradores aprenderão a doutrina. A partir de agora, o Senhor chama ao povo para um concerto. Os que viviam murmurando com respeito a Abraão, passa a entender a doutrina. Os que viviam praticando as coisas erradas por causa de Jacó,
também possa consertar a sua vida. Ah, mas Jacó era um homem que Deus abençoava e era um homem custoso. Jacó era um homem desobediente, trapaceiro, trapassou seu irmão, trapassou o sogro, trapassou no casamento. Jacó tinha algumas falhas. Eu também não sou perfeito. Não, mas a palavra está dizendo, né, que se você quer andar errado, ainda está tempo de você consertar, né? Mas os murmuradores que viveram murmurando, porque Abraão sofreu, porque Sara aborreceu, porque Sara dispensou Agar, porque Ismael nasceu ao contrário, e Abraão não era o pai da fé, esses murmuradores também conserta diante de Deus, porque é para isto que vem a doutrina. O Senhor Jesus chega ao momento de dizer, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, Isto aqui, irmãos, são fatores de pessoas que querem consertar as suas culpas, os seus erros, baseando a sua vida no pastor, baseando a sua vida no pregador, na vida do cantor, na vida do presbítero, e isto não é correto. Não é nem Abraão que morreu na cruz e nem foi Jacó, foi o Senhor Jesus Cristo. E é por isto que a partir de então, nós passamos agora a contar com um novo sistema de ensino da palavra de Deus. E quando nós vamos ao médico para corrigir uma falha no nosso corpo, na nossa saúde, ele recomenda geralmente um remédio. E esse remédio vem em frasco, que nós chamamos de vidro, ou envelope, que nós chamamos às vezes aí de comprimido ou complementação de medicamento, né? Mas Jesus traz agora a complementação da palavra dele também, em forma de gota, para que ninguém exagere, ninguém é obrigado a ser um crente salvo da noite para o dia, é aprendendo de acordo com a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, vamos ver como Adão, Deuteronômio 32, o versículo 2, o primeiro início de ensino. O Senhor recomenda uma forma mais pacífica, para que nós possamos trazer conhecimento à igreja, numa quantidade pequena de cada vez. Amém, irmão? Vamos ler? Caia como a chuva a minha doutrina, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como chuva sobre a relva. Amém. A minha tradução diz assim: goteja a minha doutrina como a chuva. Gota, goteja, em pequenas partículas, ou cai a chuva como gotas. Eu não posso pegar o irmão que levantou a mão e dizer, irmão, esse mês você já dá conta de ficar firme, entrar em comunhão e já ter a sua comunhão com Deus. Não. Ele vai ser preciso ser tratado. Ele vem infectado de vírus do pecado. E é tratamento espiritual, e o remédio é a palavra de Deus. Cada terça-feira, cada escola dominical, cada culto com a pregação, a gente tira de cada culto uma gota de ensino. E vamos convivendo, combatendo o nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa febre maliciosa, através deste remédio que é a palavra de Deus. Que muitas das vezes, meus irmãos, nós temos dificuldades para entendermos. Ah, mas aquele irmão não passou para ser crente, e ele não quer ficar firme, ele não tem comportamento, ele não está aceitando a doutrina. Calma. Esse é um trabalho para o Espírito Santo, na medida que nós vamos medicando ele com a palavra. Cada gota do remédio, e causa o que muitas das vezes o médico fala assim ainda, vamos fazer um teste com esse remédio. Se não der certo, se não combater, nós mudamos para um outro medicamento, uma outra forma, para combater esta causa. Há pessoas que só de ouvir a palavra de Deus, ele já começa a pegar o caminho.
Mas a pessoa que a gente muda o medicamento, a gente vai ter que sentar com ele, orientá-lo, explicá-lo, ensiná-lo, mostrá-lo dentro da palavra de Deus. É uma modificação do ensinamento dentro da palavra do Senhor. Doutrina é uma qualidade. Jó já falava isto lá no livro de Jó. Abre aí, Jó capítulo 11, o versículo 4. Jó já mostrava que doutrina é uma qualidade, da mesma forma que pode ser um colírio também para os olhos, uma forma de ver o pecado. Quem encontrou aí? Vamos lá, manda. Jó 11, 4. Pois dizes, a minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Amém, irmãos? Não pode ser algo misturado. Jó disse, olha, eu trago um exemplo de pureza. A minha doutrina é pura, para que alguém olhando para mim, não veja mancha, não veja nenhuma forma errada, para que escandalize a obra de Deus. Ô irmão, isso aqui não é muito fácil. É por isso que o Senhor disse a Satanás, tem visto o meu servo Jó lá, homem temente a Deus, obediente, que desvia-se do mal? Porque o próprio Jó disse aqui, pois diz, a minha doutrina é pura, é limpa, para que você olhando para mim, não venha me apontar as falhas. A doutrina é uma maneira de nós nos santificar, é uma maneira de qualidade de vida cristã. Quando nós vamos comer, quem tem a doutrina, dá graça na alimentação. Quem tem doutrina, na hora que vai dormir, ele ajoelha, ora, fala com Deus. Quem tem doutrina, na hora que levanta, ele ajoelha e agradece a Deus. Quem tem doutrina, na hora que vai para o trabalho, ele pede a proteção de Deus. Quem tem doutrina, quem fica em casa, cuidando da casa, trabalhando em casa, ora por ele, por os filhos, e para o esposo, ou a esposa, que foi para o trabalho. Doutrina é algo que nos corrige a andar na presença de Deus, a fazer de acordo com a palavra, que as pessoas nos olham e dizem, eu quero saber qual é a sua religião, que é o mesmo que disser, qual é o seu ligamento com Deus? Religião é religar o homem com Deus. Como você é ligado com Deus? Qual é a maneira que você serve a esse Deus? A maneira é de acordo com a palavra. É a maneira que eu sou ensinado na minha igreja. A minha doutrina, a minha disciplina é andar na presença do Senhor, procurar não dar escândalo à igreja a qual eu faço parte. Então a doutrina nos ajuda a conduzirmos a nossa santificação diante de Deus. Jesus falou de doutrina? Jesus pregou alguma doutrina? Vamos verificar, irmão Adão. Mateus 7, capítulo 7, versículo 28, Jesus mostra, pregou a verdadeira doutrina. Ninguém melhor do que ele para trazer uma doutrina de esclarecimento, e o povo admirou. Às vezes nós ouvimos uma doutrina e precisamos ter entendimento. Vamos ver o que ele disse? Mateus 7, versículo 28. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Amém? Olha o que ele estava dizendo, trazendo o ensinamento. Ao concluir o seu ensino, o povo admirou da sua doutrina. Mas que ensinamento é esse? Vamos concluir lá em Marcos capítulo 1, versículo 22 e 27. Aguenta aí um pouquinho. Ele mostra que tipo de ensinamento era que Jesus estava trazendo e que o povo admirava. O povo ficou admirado de ver Jesus trazendo esse ensinamento. Olha aí, Marcos 1, 22 e depois o 27. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E todos se maravilhavam a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isto? Uma nova doutrina com autoridade, pois ele ordena aos ímpios
aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Amém, irmãos? Aqui Jesus mostrou a qualidade da doutrina, o tipo da doutrina, e maravilharam da sua doutrina. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso ou ensinamento, a multidão se admirou da sua doutrina. Aí lá no livro de Marcos, que é para os aramaicos, que era a igreja misturada entre romanos e judeus, ele mostra e maravilhou-se da doutrina, porque ensinava com tanta autoridade. A autoridade era tanta que curava os enfermos e expulsava os demônios. Às vezes, irmão, nós queremos pregar a palavra de Deus, mas nós só queremos pregar prosperidade. Quando eu falei no início aqui de cuidado com as religiões, que não querem pregar o evangelho da salvação, que não querem mais pregar o batismo com o Espírito Santo, que não querem pregar mais o casamento civil para descer as águas, mas simplesmente estão voltados para o elo da prosperidade, para o elo de uma vida financeira digna, de enriquecimento, preocupados só com crescer financeiramente, esquecendo que o homem é mortal e que vai morrer um dia, e que se ele não preparar para estar do outro lado, ele vai para o inferno, e que essa religião é vazia, e que para nada aproveita a pessoa viver apegado a tanto materialismo e esquecer a sua santificação. Doutrinas que estão pregando através de um envelope cheio de dinheiro, doutrinas que são pregadas através de um vaso cheio de óleo, de um paletó ungido, enquanto que o Senhor Jesus disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é evangelho? Boas novas e boas notícias. Jesus cura, Jesus salva e Jesus batiza com o Espírito Santo. Ali em Goiás nós estivemos orando para Jesus batizar com o Espírito Santo. Havia tanta movimentação, irmão, tanta movimentação. O Espírito Santo, ele corria de um lado para o outro procurando alguém que desse liberdade. Uns caíam, mas não falavam em línguas. Outros pulavam, mas estava a fim de ficar próximo jovem um do outro. Outros gritavam, mas não recebia nada. Outros desmaiavam e levantavam do mesmo jeito. Eu não entendo por que não fala mais em língua. Nos anos anteriores, eu não estou julgando a igreja, eu estou falando de fatos que estamos vivendo hoje. Anos anteriores, aos 70, aos anos 80, quando a gente orava para batizar com o Espírito Santo, a pessoa recebia o batismo, como eu tenho prova disso, o irmão Sebastião, que está em São Luís, que falava em língua 24 horas sem parar. Ele dentro de casa, de noite, de dia, ia para o trabalho, voltava, falando em língua, porque verdadeiramente era selado com o Espírito Santo. Hoje nós temos muita manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e manifesta, mas ao sair da porta da igreja, não é culpa do Espírito Santo, é as pessoas que já largam Jesus aqui dentro e pegam o Jesus lá de fora, irmãos. O Jesus que pode fazer todas as coisas, o Jesus que aceita tudo de qualquer jeito, o Jesus que quer que eu desse jeito mesmo, o Jesus que aceita colocar um pincer no corpo, uma tatuagem no corpo, um Jesus que deixa a barba grande, um Jesus que deixa o cabelo crescer, um Jesus que fica playboyado, um Jesus que fala gíria, um Jesus que vive de mídia em mídia. Mas um Jesus que cura, salva e batiza, muitos estão esquecendo. Aí você pergunta: e porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Sabe o que é isto, irmãos? Nós deixamos de voltar para Jesus Cristo. Eu me lembro de quando a gente chegava a dizer: irmão fulano, o senhor vai trazer uma palavra para nós na quinta-feira.
Irmão, é quinta-feira, hoje é domingo, então ainda tem segunda, terça, quarta, 3 dias para jejuar, e na quinta-feira eu vim para a oração, para Deus me usar. Hoje, quando nós escalamos, a fadiga do trabalho é tão grande, a luta é tão grande, que o irmão liga dizendo, é eu mesmo, irmão, eu não estou lembrado se foi eu que fui escalado, é eu mesmo. Será que faz conta da obra de Deus? Será? Que dia que é mesmo a ceia, pastor? Ah não, pastor, eu não estou muito tempo aí no culto de ceia, a minha vida é tão agitada, acarretada, que eu não estou tendo um problema aqui, pastor, eu não tenho tempo para Deus. Como nós vamos entrar no céu assim? Será que vamos ser eternos aqui nessa terra, irmão? Será que vale a pena tanto esforço para um mundo que tanto judeia com a humanidade? E depois nós perdermos a vida eterna? Um mundo de euforia. Não, o pastor me deu a oportunidade, eu vou para o WhatsApp aqui, tem um tal de Truvão pregando aí com uma benção, eu vou copiar uma mensagem lá, tem uma missionária pregando que é uma benção, eu vou caçar uma mensagem dela, tem um pregador pregando, eu vou lá. Vale a pena, irmão? A Bíblia diz, se eu trouxer um testemunho de outro, o meu testemunho não é verdadeiro, então a minha mensagem é mentirosa. Aí Deus não opera, Deus não cura, Deus não salva, porque Ele já usou essa mensagem com outra pessoa, e você está querendo se usar a Deus. A mídia está tomando o lugar do Espírito Santo. De primeiro ele ia para a oração, ele ia para o jejum, ele ia buscar a Deus a mensagem, ele ia buscar a Deus a espiritualidade. E quando pega o microfone, eu vou contar uma história, porque eu não tenho Bíblia, eu não tenho palavra, eu não tenho a versão do Espírito Santo, eu tenho a versão do WhatsApp, eu tenho a versão do Facebook, mas do Espírito Santo, eu já perdi a minha versão. E se eu ficar aqui conformado com isto, então sou um pastor inútil na casa de Deus. Porque veja minhas ovelhas ir de baco a baco, destruindo a sua própria vida, a sua alma somando aí, sofrendo, passando necessidade espiritual, e eu dizendo, está tudo normal, é assim mesmo, fica assim mesmo, está bom desse jeito. Longe de mim tal coisa. Enquanto eu estiver por aqui, eu vou ser duro com a palavra de Deus. Eu vou lutar para trazer uma palavra verdadeira e fiel. Podemos sim. Até Jesus copiou uma mensagem de João Batista. Ele copiou. Mas que haja a unção de Deus nesta mensagem. Que prepare esta mensagem na unção do Espírito Santo. Na oração, no jejum. Para quando você chegar aqui, a igreja receber o alimento da parte de Deus. Porque hoje, irmão, nós estamos mais preocupados em quanto pagar o pregador do que o que ele vai fazer na igreja. A gente está preocupado, meu Deus, eu preciso de um pregador caro aí, porque esse cara é caro, ele é bom, ele vem aí, está no auge do sucesso, e a própria pessoa da gente acaba matando esse pregador, porque ele vai invocar tanto com dinheiro, que daqui a pouco ele só vai andar atrás do dinheiro, e já não vai mais pela obra de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Estamos entrando por uma fileira muito difícil. A igreja está precisando mais voltar para a oração, voltar para a presença do Espírito Santo. Quanto tempo você já não fala mais em línguas estranhas? Nem na sua casa? Só quando o teu filho adoece? Só quando você entra em problema em família? Só quando você entra em dificuldade financeira? Aí você vai para a oração e começa a falar com Deus? Deus tem misericórdia, Deus me ajuda, Deus acampa os seus anjos. Depois chega o dia do profeta Ezequias. Põe a tua casa em ordem, porque senão morrerá, e você não vai ter o troco. E agora? Eu não tenho nada, eu não orei, eu não jejuei, eu não falei com Deus, a minha situação está complicada agora. Ele tinha algo de Senhor, eu tenho orado, Senhor, eu tenho jejuado, Senhor. O Senhor chama o profeta e diz, profeta, diz aí, volta lá, fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. Irmão, 15 anos não é 15 dias não. Para quem ia morrer, 15 anos é muita vida. 15 anos é muita vida,
é uma adolescência cheio de prazer e alegria. Então nós precisamos ter cuidado, meus amados irmãos, porque os dias são maus, né? E a palavra de Deus diz assim, ó, vamos ver em Mateus 15, versículo 9. Havia tempo de Jesus a doutrina errada aos homens, né? No tempo de Jesus já havia doutrinas erradas, pessoas que queriam trazer ensinamento de próprio homem. Vamos ver o que ele disse aí? Mateus 15, verso 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. É isso que eu estou dizendo à igreja. O que adianta você sair de uma igreja que ensina a verdade, que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tem uma ceia perfeita, para que os irmãos tenham comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, que tem uma igreja para você adorar. Aí a pessoa sai por aí perambulando, sai perambulando, como está dizendo aqui a palavra de Deus, mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homem. Homens que não aceitou, pastor, a doutrina da igreja, e foi ali, registrou um documento, abre uma porta, e diz, agora sim, eu sou o pastor dessa igreja, não tem um estatuto, não tem um ministério, não tem uma filiação, não tem como consagrar um obreiro, faz tudo do homem próprio, do próprio homem, e não tem força espiritual. Aí para que a igreja comece a se encher, começam as revelações mentirosas, faciosas, dizendo que Deus vai abrir uma porta, que você vai ficar rico, que você vai comprar um carro, que Deus vai te dar uma fazenda, e daí a pouco acontece igual fez lá em Águas Lindas, pastor, vocês são policial, deve ter vindo a manchete aí, seduz as mulheres, coloca no carro, e vão para os motéis. São religiões falsas, homens de doutrinas falsas. Mas quando a igreja tem seus 30 anos, 20 anos, fincado aí, firmado na rocha, passa um pastor, vai embora, passa outro, vai embora, demonstrando que o pastor não é dono da igreja, que a igreja é do Senhor, passa o homem que passar, a igreja continua de pé, é demonstração que essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas não querem uma igreja séria, querem uma igreja de fantasias. Ah, mas lá me dá oportunidade, lá eu sou bem visto, lá eles me veem. Quem precisa te ver é Deus, irmão, o homem não precisa te ver não. Você precisa aparecer diante de Deus, diante dos homens não resolve nada, não adianta nada. Vamos ver ainda falsas doutrinas, Mateus 16, 12, doutrina, baseado só na hora da alimentação, só na prosperidade, acusando o pão da ceia. Pode ler, mano. Então entenderam que não dissera que se guardasse do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém, irmãos? Tem muita gente achando que Jesus está falando de fermento de pão. Ele está falando daquela pessoa que vai numa igreja e volta fermentando a igreja. Fermento fariseu, e vai na igreja fulana e volta trazendo fermento. Ih, fui na igreja Limadão, você precisa ver que coisa boa. Ah, mas os cantores lá uma benção, o pastor lá uma benção, a doutrina lá uma benção. Cuidado com isso, irmãos. A Bíblia está dizendo, eu não estou falando do fermento de pão não, eu estou falando do fermento dos fariseus. Daqueles que vêm minando a igreja, fermentando o povo, para deixar a sua estrutura, para deixar a sua fé, o seu batismo, a sua comunhão, aonde você já foi curado, aonde Jesus já te deu o carro, já te deu a casa, aonde Jesus te cobriu de bênção, para caçar recurso, aonde as portas são limitadas. Eu me admiro muitas coisas que as pessoas às vezes não vê. O irmão disse para mim, irmão, eu estou indo para uma igreja ali porque ela é muito humilde, o pastor lá anda de bicicleta, você precisa ver a humildade do irmão lá. Isso não é humildade não, irmão, é fora da presença de Deus. Pessoa que está andando assim, irmão, está fora do plano de Deus, está fora. Será que não lê a Bíblia? Eu nunca vi um justo mendigando o pão, e nem a sua descendência.
Todos os homens que serviram a Deus, Deus o prosperava. Todos. Nenhum dos pastores era mendigo. Nenhum dos apóstolos era mendigo. Todos prosperaram. A ponto de Jesus chegar e dizer: a minha graça te basta. Você tendo a mim, você tem tudo. Meu é o ouro, minha é a prata. Eu dou para quem eu quiser. Aí a pessoa acha que o outro anda trapudo, mal fazido, é porque é humilde. Isso não é humildade. É falta de ficar firme na posição. É falta de manter a sua posição firme na obra do Senhor Jesus Cristo. Nem todos nasceram para ser pastores. Nem todos nasceram para ser cantores. Há muitos que nasceu para dar glória a Deus e aleluia. Há muitos que nasceu para ser o pregador itinerante, que bate na porta do vizinho, fala com um amigo a respeito de Jesus, fala com um colega de trabalho a respeito de Jesus, e ele não precisa ser obreiro para pregar, ele precisa ser fiel a Deus. Ah, o pastor não me vê, a igreja não me vê, eu tenho 10 anos nessa posição. Mas Deus te escolheu para estar nessa posição. E se Deus te escolheu, deu graças a Deus. É muito melhor você sendo salvo como um membro na casa de Deus, do que ser às vezes um pastor e não ter qualidade e ser lançado no inferno. Eu fiquei um pouco assim indignado, quando a mídia publicou hoje, não sei se vocês viram, dizendo que em Águas Lindas, 2 pastores estruparam uma menina na cidade, né? Estruparam, são pastores evangélicos. Uma mentira, mentira. São esses barraqueiros que alugam portas e colocam o nome, igreja que é firmada, seus 10, 15, 20 anos, a igreja tem estrutura. Mas fica procurando essas portas erradas. Pessoas que vêm aí com pele de ovelha, enganando a muitos. Tome cuidado com isto. Doutrina é ensinar o povo. Se eu não orientar a igreja, daqui a pouquinho o diabo te convence. Não, vamos para lá você vai cantar, você vai pregar, você não está fazendo nada. Mas você está servindo a Deus e Deus está servindo você. O seu pão de cada dia, a sua casa, a sua água, sua luz, as suas vestes. Deus está servindo você. Deus está te abençoando. Você vai caçar recurso, o diabo entra na tua vida e vai se andar com o seu ministério. Você não está preparado e nem tão pouco tem estrutura. Tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Senão você não vai alcançar. Mas tem muita gente que acha que é o pão que está fermentado. O fermento está no pão. Não, irmão. O fermento está nas pessoas que deixam a sua igreja e sai por aí falando coisas erradas, comentando coisas erradas. Tem crente que já não vem na igreja mais porque ele ouviu uma mensagem no rádio, na televisão, na mídia, né? No Facebook, no Instagram, que está estragando realmente as famílias, né? No WhatsApp, que está tirando a pessoa a liberdade de servir e adorar a Deus. É útil, é bom, mas tem que saber usar. Tem que saber, senão vai desviar o teu propósito, vai desviar a tua fé, o teu sentimento. Essa mensagem de hoje não é para os crentes que vai vir amanhã, não é também para os crentes de ontem. Essa mensagem de hoje, Deus me deu ela para vocês hoje aqui. Se amanhã eu tentar pregar ela amanhã, ela não tem mais o vigor, ela não tem mais a virtude, porque Deus deu ela para vocês, foi hoje. Aí você vai ouvir a mensagem pelo rádio gravada, pela televisão gravada. Não, a mensagem foi para aquele dia e para aquelas pessoas que estavam ouvindo. E muitas das vezes nós estamos querendo ficar como os cães, comendo o resto, comendo os restos da mensagem, chorando pelo resto da mensagem, enquanto você poderia ter um manancial de água viva. Você poderia estar na casa do Senhor participando do pão, o pão sem fermento, o pão com a palavra de Deus, o alimento sólido para a tua vida. Está aí procurando o fermento errado. Amém? Então nós precisamos ter cuidado, né? Vamos caminhar um pouquinho mais. Atos 2, versículo 44. Os apóstolos, depois de Cristo, pregavam a mesma doutrina, os bons costumes para a igreja, no sentido de ensiná-lo o caminho da salvação. Amém?
Vamos ver, irmão? Atos 2:42. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Amém? Pode até o 43? 43? Isso, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão, e nas orações. Ainda é o 43? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aleluia! Mas você ouviu o tema desta palavra? Qual é o tema, pastor? E perseverava. E permanecia na doutrina dos apóstolos, no ensinamento, na santa ceia, no partir do pão, na oração, no jejum. O problema é que muitos não querem perseverar. Eu faço o meu sistema, eu faço o meu jeito, eu faço a minha fórmula. Eu entendo, mas eu não sou a palavra de Deus. Eu sou só a voz que ministra a palavra de Deus. E nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela deve estar acima de todos os nossos vidas, nossos bens, os nossos afazeres. A palavra de Deus tem que estar acima de tudo. Porque, meus irmãos, que é o homem sem Deus? Que é o homem sem a presença de Deus? Há um jogador do Vila Nova. Eu gosto do Vila Nova, não sou torcedor de time nenhum não, mas eu gosto. Ele é crente. Quando ele entrou no campo, o jornalista entrevistou ele e disse: e aí, o que você vai fazer hoje? Em nome de Jesus, hoje eu vou fazer 2 gols. Quando terminou, o jornalista chegou nele: e aí? Eu cumpri a minha promessa porque Deus foi comigo. Amém, irmão? Ele fez os 2 gols. Será que você tem fé? Será que você é profeta assim? O do Anápolis disse: não, eu vou fazer 1. A fé dele foi boa, mas fez só de 1. Que tamanho está a tua fé quando você coloca um propósito diante de Deus? Que tamanho está a tua fé quando você coloca o propósito diante de Deus? Eu vou lhe dar mais ou menos uma parábola de esclarecimento. Uma certa vez, no primeiro campo que eu dirigi, eu disse à líder das irmãs: irmã, convida um pregador lá de Gurupi, para ele vir pregar aqui no trabalho das irmãs. O trabalho está bom, uma benção, para ele vir. Aí o pregador disse: olha, irmã, naquela época R$200 era muito dinheiro, era uns 2.000 hoje. Eu vou aí por R$200, mas eu vou no meu carro, petróleo por minha conta, ida e volta. Vou levar 2 cantores comigo, vou levar mais um pregador. Você vai ter festa aí 2 dias, se precisar, ele vai estar aí para pregar para vocês, tá? Aí a irmã puder me dar essa oferta, aí eu fico feliz, que eu vou fazer a despesa. A irmã chegou lá e disse: não, pastor, nós não precisamos disso tudo não, né? Às vezes ele faz mais barato. Mas ele vinha no mesmo carro, ele vinha fazer a mesma obra, ainda vinha trazer mais 2 cantores, mais um pregador, mas a irmã queria só ele. Quantas vezes nós temos pessoas assim, que você poderia ter mais, mas você só fala: Senhor, eu só quero isso, eu só quero isso, Senhor. Não, irmã, não vai custar mais nada para a irmã, é a mesma coisa, é o mesmo dinheiro, não, mas eu quero só o irmão. Nós não dá conta de pagar isso tudo, mas não vai custar mais nada, irmão, é só nós. Não, mas eu quero só isso. Jesus tem as janelas do céu abertas, mas o irmão não sabe pedir, não recebe porque pede mal. Aprenda, irmão, quando falar com Deus, vê a sua necessidade. Olha, irmão, Senhor, abençoa um médico para mim. Chega lá, dá certo de consultar, mas depois vem um remédio, depois vem os exames, depois vem a cirurgia. E aí, irmão, você pediu só um médico. Senhor, use esses médicos para solucionar o problema da minha saúde, Senhor, do início até o fim. Eu coloco esse propósito na tua presença. Aí as portas se abrem. Amém, irmãos?
precisamos entender, quando vão falar com Deus, irmão, aproveita a hora, aproveita o momento que você está na presença de Deus, aproveita o momento, quando a janela do céu se abrir para você, que você sentir a presença de Deus, começa a fazer com Jacó, agarra nas vestes do anjo, e começa a dizer: Senhor, agora não dá para te largar, agora não dá para te deixar, eu preciso disso, disso e disso, Senhor, eu estou sentindo que o Senhor está aqui comigo, anda na minha presença e ser perfeito. Deus tem obras maravilhosas a realizar na nossa vida. Existe doutrina de homens, irmão? Será? Vamos ver, irmão. Colossenses capítulo 2, versículo 22. Ou melhor, é isso mesmo, Colossenses, depois eu leio, Timóteo. 2 e 22. As quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens? Amém? Tais coisas, as quais todas as coisas perecerão, diante dos usos ou dos costumes, porque são doutrinas de homem. Adianta você ter uma religião e ter uma casa boa porque a religião te deu, ter um carro bom que a religião te deu, ter um ministério bom porque a religião te deu, aí você diz: eu sou fulano de tal, mas o teu nome está escrito no livro da vida, e quando o Senhor voltar, Ele vai te chamar pelo nome? Tem muita gente que está atrás de Deus só pela comida. Ele que disse isso. Ele disse: muitos estão atrás de mim por causa do pão, por causa que eu multiplico, eu curo os enfermos. Poucos estão aqui que querem permanecer, entender que igreja, o projeto é salvação e não só a prosperidade. Marcos capítulo 16, o versículo 16, 17 e 18. Olha o que é o sistema de um cristianismo sadio, irmão. Quem crer e for batizado será salvo. Será. Mas quem não crer será condenado. Será. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não farás dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. E eles serão curados, os curarão. Amém. Entenderam, irmãos? O ministério da palavra? Se você anteceder um versículo, você recebe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será. Tem que permanecer. Porão as mãos sobre os enfermos, não é salvação. Curar os enfermos não é salvação. Porque isso é o último recado do será. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É o último. Mas as pessoas estão fazendo disso uma premissa. Primeiro prega cura, prosperidade, libertação, depois prega salvação. Aí Jesus chama assim: não adianta você pegar um porco, dar um banho nele, colocar um anel no focinho e soltar ele na lama. Dá cura, dá libertação para ele. Ele sai das drogas, sai da cura, mas não dá um evangelho. Põe um anel no focinho. Ele vai ficar limpinho, irmão? Ele vai voltar para a lama de novo, porque ele não foi evangelizado. Tem muita gente que recebe a cura na igreja, recebe a libertação na igreja, e volta para o mundo e diz: eu fui para a igreja dos crentes, me deram um passo lá, me fizeram uma reza lá, uma bendição, e eu estou curado, graças a Deus. Mas e a salvação? E a salvação? Que é um importante, que é um ministério, que a nós foi dado. Então é preciso que nós tenhamos cuidados diante da nossa vida cristã. A prosperidade é muito boa, é dádiva de Deus. Quando o discípulo chegou para Jesus e disse: Senhor, nós deixamos tudo para te servir. O que nós vamos ganhar aqui, Senhor? Ele disse: olha, aqui na terra vocês têm direito até 100 vezes mais. E lá no céu a vida é eterna. Amém, irmãos? Deus não reteve de dar o direito a você de ficar rico.
não reteve de dar o direito de você ter a sua empresa, a sua fazenda, o seu gado, ele não reteve. Ele só está dizendo, não esqueça da vida eterna, não esqueça da vida eterna. Pastor, eu não pude tomar ceia ontem, mas eu posso tomar hoje. Eu não pude tomar hoje, mas eu posso tomar amanhã ou depois. Eu preciso da vida eterna. Comunhão. Porque existem muitos fatores que impedem. E nós sabemos disso. Sabemos disso. O que não podemos é ficar sem a comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Timóteo 4, 1 Timóteo 4, versículo 1. Existe doutrinas de demônios também, irmãos? Existe. Vamos ver o que Paulo disse? 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha, irmãos, espíritos enganadores. O Espírito está me usando aqui, irmão, vem cá. O Espírito está me usando aqui, irmão. Você vai ficar rico, Deus vai te abençoar. Me dê sua aliança, me dê o seu relógio. O Espírito está me usando aqui, você vai trazer R$200 para mim, R$1.000. Os espíritos enganadores e doutrina de demônios. E o irmão levanta chorando. Ai, Deus me falou no coração. Eu dei minha casa, meus móveis, dei tudo. A Bíblia diz o contrário. Meu é o ouro, minha é a prata. É eu que dou a quem eu quiser. Eu não estou te pedindo, eu estou falando para você, é eu que dou. É eu que dou. De você eu só quero o dízimo por fidelidade, não por obrigação. Por fidelidade, não por obrigação. Quero ver se você é fiel. Diferente a posição diante de Deus. Caminhamos diante da palavra do Senhor. Romanos 16, versículo 17. Muitos promovem divisões por causa da doutrina. Não tem comportamento diante de Cristo. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Amém, irmãos? Não, é a minha igreja que é certa, rapaz. Não, meu ministério lá que é bom. Você está no ministério errado. Você está na igreja errada. Paulo está dizendo, desvia dessa pessoa. Desvia, está desvirtuado. Ele está sem a presença de Deus porque ele está pregando coisa de homem. Ninguém pode dar ministério a ninguém. Quem pode dar é Deus. É Deus que vocaciona, é Deus que chama. É Deus que te dá a honra de servi-lo. Se uma pessoa está te fazendo promessa, foge, irmão. Se alguém também está sendo contencioso com doutrina, tem que guardar o sábado, não pode comer carne de porco, começa a falar de doutrinas estranhas, nós não vamos para o céu, vamos ficar por aqui mesmo. Desvia deles, fogem dessas pessoas, não traz as marcas de Cristo. E a Bíblia diz, se eles não trouxeram as marcas de Cristo, foge deles. Tome cuidado com esses tipos de pessoas que não traz consigo as marcas de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 14. Somos advertidos e não aceitamos qualquer tipo de doutrina, a ver se realmente esta pessoa é ou está na presença de Deus. Somos advertidos a não aceitar. Vamos ver? 4:14. Olha Paulo advertindo aí. Para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Amém, irmãos? Somos advertidos a não dar ouvido a qualquer tipo de doutrina. Foi aí que o Senhor te chamou? Permaneça aí. Foi aí que você conheceu o seu Deus? Permaneça. Conheça Ele, porque foi aqui que Ele te chamou. Foi aí que Ele te deu a palavra. Foi aí que Ele te deu o ensinamento. Mas tem homens que não concordam, que não aceitam. Ele não sabe caminhar num pecador, num macumbeiro, num cachaceiro, num mendigo, num viciado e dizer, vem para a igreja,
Vem aceitar Jesus aqui na minha igreja. Eu vou lá no Paulinho. Paulinho, rapaz, você está bem de vida aí, ó. Eu estou começando o ministério agora. Vê o que você pode fazer aí. Vem para cá, vou te colocar como pastor. Vou te dar uma honra aqui, rapaz. Você vai ficar grande. O homem te dando isso? Aí o Paulinho disse, não, eu te agradeço. Eu já tenho essa honra diante do meu Deus. Eu te agradeço. Deus já me deu a honra, Ele me chamou aqui desde a minha infância, Ele me prosperou, Ele me sustentou, eu estou firme com Ele, e não vou me abalar. É isso que Deus quer. Testifica, Deus está me abençoando aqui. Você também precisa ficar firme para Deus te abençoar. Prega para um pecador, tem tantos drogados, tem tantos prostitutos e prostitutas, tem tanta pessoa precisando regenerar. Eu já estou na igreja, eu já tenho Jesus no meu coração. Deixa eu servir a Deus em paz. Vai buscar um cansado e oprimido. Aí a pessoa te deixa. Nós temos que ter esse cuidado. 1 Timóteo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Não podemos ensinar nem receber outra doutrina. Outra. Além dessa que você já aprendeu. Como te roguei, quando partia para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem doutrina diversa. Ainda o 4, irmão, leia aí, o 4 e o 5, complementa esses dois versículos. Nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem ante discussões que edificação para com Deus, que se funda na fé, mas o fim desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Amém, irmãos? Estrutura. Estrutura. Não dê as fábulas, quer dizer, não dê ouvido a essas mensagens de genealogia intermináveis, a esses ensinos fraudulentos, ensinamentos errados, contenciosos, cheios de contendas. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Você tem isto? Se tem, fica firme. Fica firme, porque esse é o cuidado diante da palavra de Deus. Esse é o mandamento diante da palavra de Deus. Você sabia que tem pessoa que não aguenta o culto de doutrina, irmão? Ele fica fadigado. Ele fica angustiado. Dá um jeito, vai lá fora, bebe água, vem para dentro, ainda não terminou, o horário não passa, esse dia está difícil. Mas quando o crente está comendo a palavra de Deus, ele para, ele ouve, e diz, glória a Deus, estou alimentando, estou recebendo a palavra de Deus. Finado o pastor Oswaldo Silva, ele usava uma método de dizer, se eu passar diante da igreja, e ela estiver glorificando, o povo pulando e exaltando, eu digo que Deus está operando, porque o barulho está excede o Espírito Santo. Mas se eu passar também diante da igreja, e ela estiver caladinha, o pastor estiver pregando, eu digo que Deus está operando, e o povo está anestesiado pela palavra de Deus, estão recebendo a cura e o milagre da palavra de Deus. Você que está recebendo, levanta a tua mão e glorifique a Deus. Aleluia, já estamos chegando para o final. Hebreus capítulo 1, aliás, capítulo 13, versículo 9. O cuidado com as doutrinas nas festinhas por aí, Fazemos uma festinha, em vez de nós falar de coisas boas, vamos falar da vida dos outros, vamos falar de religião, de política. Devemos ter cuidado. Veja o que diz Hebreus 13, 9. Não vos deixei levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Amém? Você está indo a esta reunião, é para comer? Está dizendo aqui o escritor aos Hebreus, não vos deixe levar em rodas de doutrinas várias e estranhas. Ou você está indo lá é para festar? Eu chego às vezes no lugar, irmão, vem, eu estou convidando o senhor para ir no meu aniversário. Eu vou.
Não vou de paletó, não vou de gravata, porque ele me convidou para ir no aniversário. Mas eu chegando lá, ele me dando a palavra para fazer uma oração, eu dou uma palavra, eu sou pastor do mesmo jeito. Mas eu não fui convidado para um culto, eu fui convidado para um aniversário. Um aniversário. Eu tenho a decência de chegar lá comportadamente. Agora, pastor, eu quero fazer um culto de aniversário na minha casa. O senhor pode dirigir o culto ou dar a palavra? Aí eu vou ataviado. Há uma diferença. Eu convidei o pastor, ele veio de camiseta, veio de sandália. Eu acho que ele não vai assim não, mas poderia ir. Ele foi convidado. Agora, quando você chega lá, aí você começa, você viu o culto de ontem? Nossa, que palavra. A palavra foi para o José. Não, a palavra foi para o Pedro. Eu acho que foi para o Barteu que o pastor estava. Não foi para o Joaquim. Para com isso, irmão. Eu não estou pregando a ninguém. Eu estou pregando para a igreja. Eu estou trazendo um culto de ensino à igreja, uma doutrina à igreja do Senhor Jesus Cristo, tanto para mim, quanto para todos nós dentro da palavra de Deus. Não há ninguém aqui melhor e maior, ou mais um ou melhor do que alguém. Somos servos do Senhor Jesus Cristo, e aprendemos a cada dia a prestar a nossa adoração a Deus e servi-lo. É isto que nós estamos falando aqui. Andar e parar, rejeitar as doutrinas estranhas. Andamos muito. Temos que observar. Vamos ver. 2 João 2, aliás, 2 João 1 e 10. Epístola, segunda epístola de João 1 e 10. Aquele perigo de você receber qualquer pessoa na sua casa. Olha aí. Se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Só tem um prazer aí para mim falar com o senhor sobre a minha religião? Não, senhor. Tenho não. Tem um prazer aí para mim falar aqui, eu sou testemunho do fulano? Não, senhor, não tenho não. Desculpa, não tenho prazo para isso. Eu já tenho a minha igreja, eu sou evangélico, sirvo meu Cristo. Aí nessas outras casas para frente, elas não são evangélicos. Fique à vontade, obrigado. Não precisa ser mal educado, mas precisa ser sincero. Nem saudeis, a palavra está sendo educada. Nem precisa de saudação. Mas tem irmão que vai contenciar. Não, o céu nem é aqui não. Não, não vai vir Jesus aqui na terra não. Que adianta, irmão? A mente deles já está cauterizada. A Bíblia diz que ele já cauterizou a sua mente. Eles acreditam que o paraíso vai descer aqui, que eles vão viver o paraíso aqui na terra, que eles não vão ser salvos e não vai mesmo, né? Se eles não conformam. A Bíblia diz que a salvação é pela fé e eles não creem nisso. Então não adianta você ficar recebendo, aceitando o estudo bíblico, a revistinha, porque daqui a pouco o inimigo vai minar a sua mente. Eles é custoso. Eles têm a mente cauterizada, a Bíblia diz, já tem a mente cauterizada, preparada, estudado, só para fazer aquilo. E a gente precisa ter cuidado, irmão. Ter cuidado. São homens que trazem as marcas de avareza, sem o conhecimento de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ninguém poderá vos apresentar um outro conceito de evangelismo, nem mesmo se apareceu um anjo. Mas eu vou lá e vou convencer aquela pessoa lá a passar para ser testemunho. Não vai não, se você tiver conhecimento da palavra de Deus, nem que se vier vestido de anjo, não vai. Vamos ver? Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. 9. Como antes temos dito, assim agora novamente eu digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Amém, irmão? Não é verdade, é anátema. Não é verdade, é falso, é mentiroso, não dê crédito. Mas foi um anjo de Deus, pastor. Teve um profeta lá na igreja e falou que um anjo ia visitar minha casa, pastor. Jardim Curitiba. Uma profeta chegou na igreja e disse: olha, meu servo, amanhã eu mandarei um anjo lá na sua casa. Era 2 ladrões, o marido e a mulher. Amanhã o meu anjo vai chegar lá.
Quando foi no outro dia, o marido bateu na porta da casa da mulher. Pois não, moço. Eu vim porque o senhor te avisou ontem que eu ia vir hoje. Hã? O senhor te avisou ontem que eu ia vir hoje. O senhor me falou que você tem uma escritura desse lote, é para entregar. Quer conhecer o seu pensamento, o íntimo do teu coração. Tudo que você tiver de valor, você tem que entregar para Deus. E como ele te não conhecia, mandou eu aqui. Amanhã, o que eu levar para ele, vai trazer tudo 4 vezes mais. A mulher saiu juntando tudo. Tudo, aliança, relógio, pagamento do mês, juntou tudo, dízimo, oferta, tudo que ela tinha lá e entregou para o anjo. E ele ainda fez oração. Que nunca falte para nós nessa casa a oportunidade de visitá-lo. Foi embora. A irmã chegou na igreja feliz, alegre. Irmão, o anjo foi lá em casa. Irmão, o anjão bonito, forte. Assim dos 45 a 50 anos. Até a idade do anjo ela já sabia. Olha, irmão, pediu tudo que eu tinha de valor, que Deus vai me dar essa semana ainda. 4 vezes mais. Isso que vai voltar de vez em quando. Precisa ver, irmão. Parece que a glória de Deus invadiu minha casa. Que eu saiba, até poucos dias o anjo nunca mais voltou e ela nunca recebeu mais nada. Cuidado. Está aparecendo muito anjo por aí. Mentira. Na minha Bíblia não fala nenhum lugar que anjo volta para visitar a igreja. Eu vou para o meu Pai, enviarei o Consolador, para que aonde vocês estiverem, eu esteja com vocês, através do Espírito Santo. Anjo era no Antigo Testamento, até os apóstolos viram anjo. Daí para cá, da ascensão do Senhor Jesus, nenhum anjo mais foi enviado. É o poder do Espírito Santo, é a moção do Espírito Santo. Eu te pergunto, chega nessa pessoa que está vendo um anjo e pergunta, que jeito que é um anjo? Ah, ele está voando e tem asa. Mentira. Teologicamente, na angiologia, anjo não tem asa, anjo não voa, anjo tem o poder de aparecer e desaparecer. Lê a Bíblia, conhece a Bíblia. Tem anjo voando aqui dentro, mentiu de novo. Anjo não voa, anjo não tem asa. Anjo apareceu a Abraão, anjo apareceu a Moisés, anjo apareceu para Maria. Aparece e desaparece. Anjo aparece, a palavra está dizendo, anjo aparece e desaparece. Agora, se falar o arcanjo, né? Ou querubins, ou serafins, aí eu poderia dizer, esses aí têm asa, mas anjo não. Então você já descobre logo que o profeta está com falsidade, está com mentira. Estou vendo o anjo voando, está cheio de anjo. Para com isso, irmão. Para com essas coisas. Por causa desse tipo de evangelho fantasioso, é que muitos crentes têm desviado da igreja. Cresceu sobre fantasia, e depois ele vai fazer um curso teológico e ele vê que tudo isso é fantasia. Aí ele desacredita, mas então, eu vou desacreditar de anjo, vou desacreditar do Espírito Santo, vou desacreditar da Bíblia. Não, você foi ensinado errado. Foi instruído por pessoas erradas, que também não tinha conhecimento, trazia usos e costumes, e não trazia a palavra de Deus. Temos que preservar os bons costumes, não é usos e costumes não, os bons costumes. Você quer ver uma coisa? As irmãs mais brabas que querem viver no usos e costumes. Eu te pergunto, você ainda usa uma anágua, irmã? Que isso, pastor? Você nem o que é isso? Então você não está nos usos e costumes. Usa uma consolação ainda? A combinação? Santidade exagerada por fora e sentimento por fora, zero. Tem umas pessoas que sentam nesse banco aí que a gente tem que clamar o Senhor Jesus 24 horas aqui em cima. Deus tem misericórdia. Dá um jeito na perna dessa irmã aí. Vê se conserta, meu Deus. Ainda faz questão, você está bem no corredor. Fazer o quê? Eu vou desmoralizar a irmã? Irmã, fica de pé. Um dia eu disse aqui. Irmã, tem misericórdia, ajeita. Resolveu nada. Nada.
Aí os irmãos ficam aí atrás, Senhor, Jesus tem poder, meu Deus, tem misericórdia. Ô Jesus, ô Jesus, ô Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Resolve alguma coisa, irmão? É, pastor? Ó, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, meu Deus. Desvia os teus olhos do mal. Desvia os teus olhos do mal. Aleluia. Coloca de pé, irmãos. Senhor, meu Deus, que esta palavra, Senhor, vá de encontro à necessidade, para que possamos postar a nossa vida diante da Tua palavra como digno da vocação. Sabemos, meu Deus, que os dias são maus e as horas se abreviam, Pai, e que os minutos passam como os anos que passaram. Mas o Senhor está às portas, vem buscar a igreja preparada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Senhor, por o direito de prestar o meu culto de adoração e ser uma vez mais vaso do Senhor nesta casa. Pai, fale e continue falando aos corações, pois o que nós queremos é ver o teu povo herdar o céu. O que queremos é que cada um receba do Senhor o que é digno e não perca a sua salvação. Que abençoe a todos, que demonstramos fidelidade, Senhor, honestidade e sinceridade diante da tua obra, e que viemos servir esse Deus verdadeiro, que nunca falha em nossas vidas. Por este ato de fé, nós te agradecemos e fazemos em nome de Jesus. Amém?